acertando, porque senão eu tenho que ficar saindo, eu me perco aqui, tá? Só um pouquinho. Que 5 minutinhos aí a gente começa, tá? Tranquilo. Hoje eu vou explicar a segunda parte lá da ementa, tá? Que é a administração rural. E aí eu vou explicar o trabalho, que a gente já vai ter um trabalho avaliativo valendo 40 pontos, que é aquele que eu já coloquei no AVA. E é com esse conteúdo que a gente vai concluir a explicação, tá? Com o que eu passei na aula passada, vocês não conseguem fazer o que eu estou pedindo. Então, hoje a gente conclui esse conteúdo e aí tem um trabalho. Na próxima aula, a gente vai falar sobre fatores de produção, e aí vai ter só um questionário que vai valer 10 pontos, e depois, que aí vai ter o último trabalho para a gente fechar o bimestre, tá? Que eu acredito que não vai ser conteúdo novo. Boa tarde, Eric. Mais 2 minutinhos só, tá? Do que vocês viram, tem alguém que ficou em dúvida ainda sobre eficiência e eficácia? Professora, acabei de chegar, a senhora pode explicar? Então, não comecei ainda não, só a primeira ia ouvir vocês, mas eu vou explicar, vou terminar, né, a pergunta da aula passada, e aí que eu vou começar o outro conteúdo, tá? Beleza. Deixa eu também falar mais uma coisa. Teve um aluno que veio conversar comigo, porque a primeira vez eu passei para vocês fazerem, responder com vocês, que a professora é doida, tá? Mas eu acho que com vocês foi só o Word, né? Que eu pedi para vocês fazerem ou não? Teve também o aqui do Google. Qual é o nome dele? Eu pedi para vocês fazerem no Jambo e no Google ou não? Ou no Word ou não? Só no Word, não foi? Foi nos dois, né? Foi nos dois mesmo, né? Então, e aí eu não sei, nem lembro mais se era do A ou do B, o que aconteceu? Tinha aluno respondendo, e aí um outro, ou por não saber, ou por malandragem, apagava. E aí, assim, aí eu falei, por causa de um, acaba prejudica todo mundo, né? Eu não vou avaliar, tá? Eu olhei o Jambo, e aí eu vou corrigir, vou dar resposta para vocês, mas não vai ter nota, porque talvez alguém fez, ficaria sem nota, né? Então, se um perde, todo mundo. E aí vai ficar dessa forma. Então, a gente vai ter um trabalho hoje de 40 pontos. Ele, que valia 10, eu vou passar pelo AVA mesmo, um questionário para vocês responderem. E aí, daqui 3 semanas, né? E aí eu vou passar a última atividade para a gente fechar o bimestre, tá bom? Então, vamos começar. A gente encerrou a aula passada, que eu pedi para vocês pesquisarem, né? O que seria eficiência e eficácia. Eles são muito parecidos. Como se fosse praticamente a mesma coisa, tem uma ordem inversa somente nas palavras. Quando a gente fala em eficiência, é fazer a coisa certa. Eficácia é fazer certo a forma, só muda, só inverte. Mas qual que é a principal diferença? É que ele está ligado ao meio. Deixa eu ver onde que eu estou. A eficiência é a forma que eu vou fazer. É como se estivesse ligado no nível operacional, que é quem executa. Então, ali eu vou conseguir diminuir meus custos, vou conseguir diminuir o meu tempo, é como se fosse uma forma de economia. Eu consegui fazer as coisas certas, utilizando os recursos que eu tenho. Agora, quando a gente está falando de eficácia,
é o fim, é o resultado final. Então, é o alcance total. O que foi que eu fiz com a eficiência que eu alcancei uma eficácia? Então, eu tive um resultado maior, e aí a gente já disse que a eficácia, ele está ligado a um nível gerencial, porque eu preciso ter um planejamento. Eu vou dar um exemplo para vocês de serviço, depois a gente vai vir para o agronegócio, porque eu vou explicar ele que na atividade tem esse conceito também, tá? Um exemplo, eu acho que é bem simples para a gente conseguir entender o que seria meio, o que seria fim, né? Fazer as coisas certas. Vamos dizer que, sei lá, tem um vazamento de água numa casa, numa empresa, né? E aí, quando tem um vazamento, o que eu preciso fazer? Eu vou lá e seco. Antes que alague, eu vou pegar um pano e vou secar. Eu estou fazendo a coisa certa? Se tem alguma coisa molhada, eu vou lá e seco. Isso está certo? Não deixei molhar para estragar nada. Fui lá, eu vi o vazamento, fui lá e corrigi, né? Eu sequei o que tinha para não prejudicar, para não molhar algum material, não molhar algum pano. Tá certo isso? A minha atitude tá certa? Não. Não? Por quê? Tá, não entendi. O Thiago. Porque seria mais viável a pessoa pegar e tampar o vazamento. Tampar o vazamento? Mas, tá. Mais alguém? É a mesma ideia do Gabriel? Professor, a senhora tem a pergunta? Ó, é assim, ó. Teve um vazamento e aí ficou uma água lá. Eu vi essa água e fui lá e sequei a água antes que ele molhasse alguma coisa. E essa é uma atitude certa ou não para vocês? Teve um vazamento? Oi? Ele vai deixar molhado? Não tem como. Teve um vazamento ou Então, teve? ó, teve um vazamento. Chegou lá, tinha água. Eu sequei a água sem causar nenhum prejuízo. E aí vamos pensar, se eu sou o funcionário e não sou encanador, será que qualquer pessoa que visse um vazamento ia procurar o cano, alguma coisa, digamos, que está tendo, né? Alguém, tô aqui, tá mulher vai procurar esse vazamento? Vocês acham que todo mundo faria isso? Professor, Não ouvi. eu acho que não. Então, aí é que a gente entende o meio. Por quê? Normalmente, se tem um problema, a gente resolve ele, né? Então, tinha uma água lá, eu nem cheguei a ver o vazamento. A água estava lá, eu sequei, não prejudicou nada, eu sequei antes que chegasse alguma coisa. É uma atitude certa, digamos assim, que seria a minha função, e eu fiz em tempo hábil, e não perdi nenhuma mercadoria. Então, fiz certo. Isso é o ser eficiente. E aí, o que seria eficaz? Que é o que o Gabriel falou. Não adianta só secar, que realmente pode ser que aconteça de novo vazamento. Então, eu tenho que ver o que é que está causando esse vazamento. Então, se eu for ver o fim, né? Qual é a causa? Para não acontecer isso de novo. Quando eu só sequei, eu resolvi o problema ali daquele momento, né? Mas se eu for pensar na causa, o que aconteceu, se eu for olhar o vazamento, aí sim eu estou sendo eficaz. Porque eu estou pensando no fim, não pensando só no meio, né? Na solução, ali na hora. Ficou difícil aí? Não. Complicou mais ou clareou? Keiliane, você abre o seu microfone, mas não sei se você está falando porque eu não estou escutando. Eu vou chegar na parte. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo. Eu ainda não consigo te ouvir, Keiliane. Não sei se você está falando, se for escrever, porque está mudo. Assim, eu vejo o microfone abrir, mas não fala. Eu vou explicar, eu vou passar para outro conteúdo. Quando for para a atividade, que eu vou dar o exemplo da área de vocês do agronegócio, talvez a gente consiga. Ou então a gente vai discutir até conseguir entender, tá bom? Essa parte, beleza?
Beleza, professora. Deixa eu ir para outra aqui. Então, na outra aula, a gente falou sobre administração geral. E aí eu falei para vocês das 4 funções do administrador. E hoje a gente vai ver o porquê administração rural, que é algo novo, tá? A administração ela é muito antiga, antes mesmo, né, de ter o curso profissional, ela já era pensada. Então, hoje o nosso conteúdo é administração rural. E aí, primeiro, até para mostrar a importância da administração rural, eu queria que, se vocês já viram essa imagem, o que ela quer dizer para vocês? Daqui a pouco a gente tenta melhorar, tá, Keliane? Eu vou dar um exemplo da área mesmo de vocês. O agronegócio puxa o Brasil, hein? Ele que sustenta o Brasil, né? E sustentar, de que forma, mais ou menos? Aumenta a economia do país, faz girar, né? Exatamente. O Agora o negócio agronegócio está tirando o Brasil do fundo do poço. do fundo do poço. Nós estamos, assim, o mundo inteiro, ele está em crise, né? E será, o Brasil, a economia dele provavelmente teria despencado muito mais. O que vocês acham que é um dos únicos setores que não, muito pelo contrário, aumentou, né? Em valores, em rendimento. O que vocês acham que vem suportando a economia, que a gente não teve grandes disparidades com o dólar, por exemplo, né? Não teve grandes alterações ainda. Tem várias pessoas desempregadas. Oi, Keliane? Agricultura e pecuária. Exatamente. Então, assim, ó, o que aconteceu, né? Sempre existe a administração, só que as pessoas, o agronegócio também sempre foi o carro-chefe do Brasil em questão de economia. E hoje a gente tenta, como se fosse assim, uma preocupação, porque o agro ele é forte economicamente, porém a estrutura das pessoas que estão no agro não são, muito pelo contrário, é uma minoria, né, que tem grandes rendimentos. A maioria, quando a gente fala de agricultura familiar, que tem mais pessoas, né, envolvidas, não tem uma renda, e isso envolve a forma de trabalhar. Quando a gente está falando da forma de trabalhar, é a forma de organizar, que envolve a administração. Então, esse ramo, ele é novo e veio, por quê? Porque é um dos pilares, né, do Brasil, não surgiu no Brasil, surgiu nos Estados Unidos, mas diferentemente da administração, que, né, não surgiu aqui também, mas demorou muito para chegar no Brasil, a administração rural, assim que surgiu, foi no século XX, tá, agora, assim que ela surgiu, já veio para o Brasil, porque é o nosso, digamos, algo de maior interesse, tanto governamental quanto econômico, tá, e político também. Ai, calma, tem um monte de gente, eu saí entrando e eu não estou conseguindo olhar aqui. Eu já passei, né? Então, o que seria a administração rural diferente da administração que eu expliquei para vocês geral, tá? Que é um conjunto de atividades que facilitam aos produtores rurais a tomada de decisão. Lembra que eu falei para vocês de gestão? Ao nível de sua empresa agrícola, com o fim de obter melhor resultado econômico, mantendo a produtividade da terra. Tá vendo aqui empresa agrícola? Lembra que a gente falou de organização e empresa? Então, o que muda? A administração, ela parou de enxergar que você tem um sítio, que você tem uma fazenda, que você tem uma terra. Você tem uma empresa rural. Lembra quando eu falei, qual que era a diferença de organização para a empresa? O que é a empresa para vocês? Ninguém lembra? Vocês acham que uma terra ela precisa ter lucratividade? Ela vende alguma coisa? Como é que é, professora? Estou falhando com a internet.
qual que é a diferença? Na aula passada, a gente viu a diferença de organização e de empresa. Por que vocês acham que uma fazenda ela é considerada uma empresa? Porque tem que ter. Lucro, professor. Ficou um eco, Eric, que eu não entendi. Ela lucro. Seu microfone está abrindo e fechando, por isso que eu não estou entendendo. Agora abriu. Acho que a Karen ia falar também. O seu não está saindo, Eric. Tá me ouvindo agora, professora? Agora sim. Quer dizer, mas fechou de novo. Tá vendo? Abriu. Que é por causa que ela gera lucro, aumento financeiro. Ai, desculpa, eu não tô conseguindo te entender, tá? O microfone tá aberto, né? Mas é como se você estivesse lá na Cochichina. Ó, por que a fazenda, ela é vista como uma empresa? Lembra que a gente falou que para ser uma empresa, ela precisa ter lucro? E também quando ela entrega um produto, né? Então, independente, quando é uma família que está ali, a gente pode estar falando de agricultura familiar, ela é uma empresa, porque a subsistência dela, o rendimento dela é através da terra, não é isso? Fala, Eric, vê se eu consigo te ouvir agora. Tinha falado de que eu quero falar agora. Meu Deus, não tá ouvindo ainda? É assim, ó, eu sei que você tá falando, mas eu só consigo como se falasse a primeira sílaba, o restante sai lá longe. O conteúdo em si eu não consigo entender. Eu não sei se é a minha internet que tá ruim, então. Vocês estão... Eu vou sair de novo. Ah, tá, a sua que tá cortando. Certo esse conceito para vocês, da gente entender que uma terra produtiva é uma empresa? Sim, sim. Então, beleza. Então, e aí, ó, qual é o conceito, tá, de empresa rural? São aquelas que exploram a capacidade produtiva do solo por meio do cultivo da terra, da criação de animais e da transformação de determinados produtos agrícolas. Então, tudo que como existe produção, essa produção, ela é com fins lucrativos, é uma empresa rural, tá certo? Independente se tem... Depois a gente vai ver que o produtor rural ele não tem CNPJ, né? É um outro tipo de documento, tá? Que é considerado empresa. E aí eu trouxe, ó, antes de eu passar... Para você, eu não sei como é que vocês se organizam aí, tá? Mas esse conceito, ele é importante. Então, se vocês quiserem tirar um print, para anotar depois, porque eu não coloco o slide, nunca vai ter o slide lá no AVA, tá? O que tem é a gravação da aula. Se quiser entender, vai precisar assistir a aula, beleza? Então, posso passar esse aqui? O ruim é que atualizou e fica incomodando a tela ali, alguns bagulhozinhos na frente. Deixa eu tirar aqui e voltar. Calma aí. Não, professor, é do próprio aplicativo mesmo. Ah, tá. Mas vou voltar aqui para ver se fica melhor. Tá certinho agora? É, a atualização do aplicativo, professor, no caso, fica atrapalhando algumas vezes quando coloca uma tela cheia, quando fica... É aplicativo mesmo, a atualização... É mais ou menos a hora aí que cai os conceitos, eu cobro de vocês, tá? E aí, ó, aqui eu trouxe o conceito de administração rural. Então, eu tenho o que seria uma empresa. Se eu tenho uma empresa, a gente tem um outro tipo de organizar ela, tá? Que seria... É um conjunto de atividades que facilita aos produtores rurais a tomada de decisão em nível de sua unidade de produção,
com o fim de obter o melhor resultado econômico, mantendo a produtividade da terra. Ó, aqui a gente já consegue ver sobre eficiência e eficácia. Quando eu consigo obter o melhor resultado econômico, na opinião de vocês, isso é um meio ou é um fim? Tem alguém aí? Caiu. É um fim. É um fim, exatamente. Mantendo a produtividade da terra. O que é a minha produtividade? Não é o meu meio? Então, a produtividade, a gente está falando do meio. O resultado econômico é o fim. Então, aqui eu consigo encontrar eficiência e eficácia. Toda vez que eu pensar no meio, é eficiência. Toda vez que eu pensar no fim, é eficácia, tá? Mas ainda vai ter mais exemplo, beleza? Calma aí. E aí, o porquê? Então, assim, é novo, chegou muito rápido aqui, o porquê que, né, sempre teve o cultivo, sempre existiu produção de terra, por que foi recente, né, essa preocupação com a forma de administrar, de organizar? Será que sempre deu certo? Será que houve mudança para vocês na forma de produzir, para precisar mudar a forma de organizar, dos produtores pensar em como manter a sua produção, o seu negócio? Aí aqui ele vai falar os 3 pontos, tá? O porquê que veio a administração rural, né? Por que antes não tinha e agora é importante a gente pensar nisso? Primeiro o aumento da produção, né? Tanto da mecanização, produção de massa, ganho de volume, tá? E aí, qualquer pessoa consegue fazer isso. Só que quando a gente pensa com aqueles 4 processos, a gente consegue otimizar essa produção, tá? Não só pensando em aumentar, como também qualidade. E aí, digamos, o meio, né, que seria a oferta de produtos e serviços nas redes de relacionamento. Então, sempre existiu linhas de crédito. Mas será que hoje eu tenho mais opções? Será que a gente consegue pensar numa forma de... eu vou pegar um financiamento porque está me oferecendo, ou será que eu vou pensar em variáveis? Qual que será que tem a melhor taxa? Qual será que eu consigo pagar melhor? Eu tenho tantas opções que se a gente chegar naquela forma de planejamento, só sem planejar, né? Se eu só escolher, só tomar uma ação, talvez a gente não tenha a melhor decisão. E aí tem cotação, vendas, conexão com o mundo. Hoje, a gente consegue criar gado sem ter gado, né? Pela Bolsa de Valores. Então, assim, o ramo agronegócio, ele cresceu muito. Então, talvez a forma que as possibilidades, né, que uma fazenda tem, ela aumenta muito mais quando eu consigo um profissional habilitado ou com conhecimento administrativo, tá? E aí para isso, né, também a administração rural, ela, de forma intensiva, que é a função de capacitar o profissional da administração rural. Por quê? A gente não pode pensar em administrador só como a pessoa que é formada em administrador, mas, e aí vem principalmente, né, quando a gente está falando de agricultura familiar, tem então uma família ali que comanda o negócio. Será que todos precisam ter esse conhecimento administrativo, ou será que eu vou conseguir ter pelo menos alguém que vai ter esse conhecimento, né, de curso administração rural, o técnico que vocês estão fazendo, mas será que é importante contratar alguém que tem esse conhecimento e, além de ter só o conhecimento administrativo, que tem a vivência na área rural? Hoje ele é muito pensado dessa forma, tá? Administração rural. E aí eu trouxe, né, essa mudança, isso envolve o quê? O agronegócio. Quando a gente está falando sai dessa empresa rural, né, que
vai para a Bolsa de Valores, ele é muito grande. Então, se não delimita a administração rural, que é esse desenvolvimento de métodos e estudos, ele não vai pensar só na produção, tá? Suficiente para o crescimento do setor, mas sim na política, comercialização desses produtos em torno. Quando a gente falou lá que o agronegócio carrega o Brasil, a gente está falando de exportação. Para vocês, será que qualquer produtor consegue colocar o produto dele para exportar? Eu acho que não, né? E aí é uma área, assim, é uma das maiores áreas, né? Que não está, digamos assim, eu não consigo, não, ó, eu tô aqui na minha terra, não consegue ter um conhecimento amplo, né, para poder aumentar esse negócio, tá? Por isso que hoje existe esse estudo específico da administração rural e envolve o agronegócio, porque ele é muito mais amplo do que a gente pensar em empresa rural, tá? E aí, qual que é o conceito do agronegócio? É a soma de operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de produção nas unidades agrícolas, como armazenamento, processamento, distribuição dos produtos agropecuários e itens produzidos a partir deles. Alguém lembra aqui que eu falei sobre a empresa rural, o que ela faz? Ela faz tudo isso que está no agronegócio ou não? Para vocês conseguirem enxergar alguma diferença entre agronegócio e empresa rural? Não? Vou deixar vocês pensarem, não vou ficar respondendo tudo não, para ver se tem alguém aí, tá? Então, ó, aí eu expliquei o que é o processo administrativo. Lá na outra aula a gente falou sobre aqui, ó, recurso, o objetivo e o que seriam os processos, tá? Que esse aqui, ele é um processo administrativo rural, tá? Específico para quem tem uma empresa rural. Então, eu tenho a mesma forma, para eu poder tomar decisão, eu tenho as funções administrativas e eu preciso ter informação, né? Para isso acontecer, eu tenho mesmo os objetivos, recursos, que está ligado na minha empresa. A diferença aqui, ó, a gente vai, né, pensar de forma rural nos ambientes. O que é esse ambiente? Ele a gente pensa nele como se falar externo e interno, tá? Então, quando eu vou pensar em produção, em vendas, e aí desde aquelas 4 funções, a gente vai ver que é esse externo, tá? O que eu estou pensando? Em política. Acho que eu coloquei aqui, ó, que vai ficar mais fácil da gente... Eu vou falar um por um deles aqui. É como se, ó, aqui eu tenho o macro, tá? Eu estou pensando na minha produção aqui, ó, pequenininha. Só que quando eu penso em produzir, eu tenho todas essas questões aqui, ó, que eu não tenho como controlar. Aqui eu vou ter um ambiente operacional, que aqui eu consigo controlar, tá? Eu tenho um controle maior do que esse aqui. Então, o que é o ambiente externo, tá? Que é o geral, ele contém o econômico, tecnológico, legal e social. O que é isso? Quando muda uma política, a gente consegue, se aumentou um tipo de imposto que só para a produção de arroz. Vocês acham que tem como eu não aumentar o valor do meu arroz se esse imposto tiver aumentado? Eu tenho como controlar isso? Não. E aí, se for aqui, ó, aqui dentro, vamos pensar aqui, ó, que tem o fornecedor. Vamos dizer que o meu fornecedor aumentou o custo, sei lá, de alguma coisa que eu uso para produzir o arroz, tá? Que é uma área que eu não entendo não, minha gente, do agro ali. Né? Sei lá, qual o produto que compra para produzir arroz? Vocês que têm experiência aí, me conte. Arroz? Não, a semente, pronto, vamos pensar na semente, né? O fornecedor lá aumentou a semente do arroz. O que eu posso fazer se ele aumentou?
É só eu aumentar também no final lá das minhas vendas ou não? Eu tenho como fazer alguma coisa? Eu acho que você tem que aumentar também, né? Será que eu consigo trocar de fornecedor? Eu consigo comprar em maior quantidade para poder eu ter um desconto? Vocês acham que sim ou que não? Ó, o externo é quando eu não posso fazer nada. Ele está independente, eu não tenho como procurar. Se aumentou um imposto, eu não consigo alterar. Mas se um fornecedor aumentou o valor, eu consigo trocar. É como se eu tenho um controle maior desse nível operacional, diferente do externo. Essa parte vocês entenderam? Porque ela é importante para fazer o trabalho. Sim ou não? Sim, sim. Keiliane, entendeu? Não, repete a pergunta. Ó, eu tenho um ambiente externo, que são políticas, taxas, imposto, tecnologia. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. O que seria esse campo tecnológico? Se criou uma tecnologia que, sei lá, de passar veneno no campo, que isso vai diminuir o custo enorme. Só que para isso eu tenho que comprar essa máquina, certo? Eu tenho como fazer com que as outras pessoas não utilizem esse tipo de tecnologia porque eu não tenho como comprar? Não. Não, então, ele está fora do meu controle. Eu preciso me adequar de outra forma, mas eu não tenho como controlar o ambiente externo. Ele acontece, a gente tem que pensar nessas variáveis, mas eu não tenho como mudar. Qual que é a diferença desse ambiente operacional? Que aqui acontecem mudanças, mas eu tenho um controle, eu consigo mudar. Se a minha concorrência diminuiu o valor, fez uma promoção, eu consigo também fazer uma promoção. Se aumentou o nicho de clientes, eu vou conseguir planejar para atender esses clientes aqui também. Se, sei lá, para poder colher arroz, agora é uma nova forma de processo. Eu vou conseguir treinar os meus funcionários para poder fazer isso. Então, aqui, quando tem uma alteração, eu consigo me adequar. Agora, aqui, quando tem alteração, eu vou precisar me adequar sem conseguir mudar. Se criou algo tecnológico, eu vou ter que pensar numa forma de produzir mais, só que eu não tenho dinheiro para comprar essa tecnologia. Então, o que eu vou ter que fazer? Será que eu vou ter que contratar mais pessoas para tentar fazer isso? Se o componente legal é a forma de estrutura. Se agora, para poder produzir, para poder importar, pedir um novo documento, eu não quero entregar, não existe isso, né? Eu vou ter que me adequar a essa legislação, vou ter que fazer essa documentação para poder importar, ou mesmo que seja para vender aqui no Brasil. Componente social é a estrutura, né? Sei lá, vou falar ambiental. Agora, para produzir, eu tenho que ter um selo ambiental. Eu não tenho como fugir também. Então, aqui, o que acontece aqui, nesse ambiente geral, eu tenho que me adequar, sendo que não está dentro das minhas mãos fazer essas mudanças. Aqui, ocorrem mudanças também, mas aqui eu consigo controlar, porque aqui eu posso trocar. Se um fornecedor aumentou, eu troco ele. Se um fez promoção, eu posso fazer também. Aqui, se aumentou ou diminuiu o cliente, eu vou conseguir mexer. Mão de obra, se eu precisar qualificar ou não, eu consigo fazer. Certo? Um eu tenho um controle total, o outro não. Todos eles existem mudanças. A forma é como que eu vou pensar em planejar isso, como que eu vou conseguir me adequar. Difícil ainda? Tá tudo bem agora?
Por mim tá tudo ok. Vou passar então, tá? Ó, a gente viu o que é, então, o ambiente externo e o ambiente interno, tá? E aí a gente vai ver agora esses 3 níveis. Isso tudo vai estar no trabalho. Então, o que eu preciso pensar quando a gente está fazendo qualquer uma daquelas funções, tá? É no nível estratégico, no nível tático e no nível operacional. Quem que está no nível estratégico? Seria o proprietário, a diretoria, são as pessoas que fazem um planejamento amplo. O que eu quero para atingir para o final do ano? O que eu quero conseguir produzir? O que eu quero, sei lá, se eu produzo arroz, eu quero ter uma área agora para criar gado. Então, isso aqui, ele vai ser sempre de nível estratégico. E aí eu vou ter o tático, que seria o quê? O gerencial. Aqui, né, pensando numa empresa rural, aqui está o capataz e a secretária. Será que aqui essas pessoas, elas planejam também? Planeja, mas ela vai planejar de forma gerencial. Baseado em quê? Baseado no que o nível estratégico pensou. Então, se ele quer agora uma área para ter gado, né? Além da plantação, que é uma área para ter gado. O que será que esse nível aqui vai ter que pensar para acontecer isso? Ele vai, sei lá, vai estudar a área que a gente consegue tirar da plantação, né? Para não perder a produtividade que tem hoje, é tal. E aí ele vai fazer isso para que essas pessoas aqui executem. Isso aqui é o nível operacional. Operacional é quem faz. O tático é quem gerencia. E o estratégico é quem dirige. Então, eu tenho o maior, que vem para o médio, que vem para o final. Todos eles, vocês acham que tomam decisão? Não. Não, só o proprietário, no caso. Só a decisão maior é do proprietário, né? Só que, o proprietário manda no capataz, né? Aí passou, calma aí. O capataz manda em alguém? Manda ele no vaqueiro, né? Manda no vaqueiro, manda no cerqueiro, né? A secretária vai mandar na diarista. Então, aqui também existe tomada de decisão, tá? Porque se um vaqueiro chegar e perguntar alguma coisa aqui, quem vai responder é o capataz. O vaqueiro não vai vir no proprietário. Primeiro ele vem no capataz, não é assim? Agora, o vaqueiro, ele toma alguma decisão? Não. Acho que não. Não. Exatamente, tá? Então, é por isso que é operacional. É quem faz, não manda, tá? Eu faço. O tático, ele manda, só que ele não manda por conta própria, ele manda conforme as ordens daqui, do nível estratégico, tá? O estratégico, ele vai tomar, se deu certo ou se deu errado, ele que vai sofrer as consequências, né? Ele pode demitir, só que o fim, o resultado, né, negativo já aconteceu, ele que vai ficar com prejuízo, tá certo? Então, por isso que o nível maior, né, o estratégico está aqui. Aí, saiu daqui, é como se fosse, como que vai pensar para que essas pessoas possam executar? Então, vem para o nível tático, que é o gerencial. Nós temos, então, vamos só voltar aqui, que a gente precisa pensar naquela tarefa. Pensar que nós temos um ambiente externo, nós temos um ambiente interno dentro da empresa, tá? Essa empresa aqui, ela possui o ambiente interno e ela possui o ambiente externo. E nessa empresa existe um nível hierárquico estratégico, tático e operacional. Beleza? Beleza. Então, vamos aqui, a gente já vai para a tarefa. Aí eu trouxe só aqui o resumo, tá? Então, cabe ao produtor decidir o que, quanto e como produzir.
controlando a ação após iniciar a atividade e, por último, avaliar os resultados alcançados para comparar com os previstos inicialmente planejados, tá? O campo da atuação da administração rural passa pelo conhecimento das condições de mercado, dos recursos naturais, e isso dá ao produtor rural os elementos básicos para o desenvolvimento de sua atividade econômica. Cabe a ele agora decidir esses 4 níveis, tá? Esse aqui eu não vou passar para vocês agora não, só depois. Tá aqui o estratégico, tático e operacional. Então, não é mais só produzir, tá? A gente não está mais falando só de uma terra, a gente está falando de uma empresa rural. Agora deixa eu pegar aquela tarefa para vocês. Essa tarefa, ela é para ser entregue semana que vem, tá? Trabalho, né? Vocês já formaram a dupla? Tá todo mundo com dupla? Eu pensei que ia ser agora a atividade, agora. Pode começar a fazer agora. Não, Só digo, para aula. O resultado, assim, né, vocês precisam entregar. Acho que não é aqui, não, né? Calma aí, que não é essa. Agora tá, né, na atividade? Para vocês, aparece aí? Sim, tá aparecendo. Tá. Essa atividade, ela é para ser feita em dupla, e vocês vão precisar me entregar na próxima quinta-feira, tá? O que vocês vão fazer? Eu primeiro vi até uma aluna perguntando se precisa ser um caso real. É melhor, se for, né? Porque vocês já vão ter conhecimento de causa, mas não é obrigatório. Quem não tem quem não tem, não tem produção, vai fazer um caso imaginário, tá? Mas se tiver, fica bem melhor. E aí, o que pede aqui, ó? Vocês vão pensar nessas 4 atividades aqui, ó. O planejamento, né? Lembra que a gente falou sobre como planejar antes de pensar em várias opções. Esse planejamento, quando vocês forem colocar ele bem aqui, ó, pensando, primeira coisa, né, vocês vão, qual que área rural que vocês estão pensando, que tipo de atividade que essa atividade que tipo de atividade que essa propriedade rural produz, né, que ela se dedica, tá? Vocês vão especificar aqui, que tipo de produção é essa? Aí, o nome dos dois, tá? Se é A ou B. Aí, esse planejamento aqui, ó, vocês vão pensar ele de 2 formas. Eu vou ter um planejamento dessa mesma produção de algo que é do meu ambiente externo, do meu ambiente interno. E ainda, quando eu pensar nessas variáveis, eu tenho o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Eu vou pôr até aqui, ó. Vocês vão... Aí a mesma coisa, vocês vão vir aqui na organização.
Ó, pensar que vocês têm vou falar sobre a produção de arroz. O que eu vou planejar de forma estratégica para esse arroz, que envolve o tático. Então, se eu tenho um planejamento estratégico, ele precisa ter uma ação que vai para o tático, porque o gerente vai ter que passar isso para existir uma execução. Esse meu planejamento estratégico, o que acontece? O que pode alterar ele no ambiente externo? Pensei em política, em sustentabilidade. O que eu tenho no meu ambiente externo que pode modificar? E o que eu tenho no meu ambiente interno que pode modificar qualquer uma desse planejamento aqui? E aí depois vocês vão para a organização. Se eu tenho um planejamento, como que eu vou organizar para que esse planejamento saia? Aí eu vou pensar ele em nível tático e operacional. O que pode acontecer no ambiente externo que pode dar errado essa organização? O que pode acontecer no ambiente interno que pode dar errado isso que eu planejei? A mesma coisa na direção e a mesma coisa no controle, tá? Certo? Certo. Vocês formaram a dupla? Conseguiram formar a dupla, não? Sim, professor. Pelo menos eu formei a minha. Deixa eu pegar aqui, vou falar um pouquinho do planejamento para vocês. Vocês leram o material? Que eu coloquei já um material para vocês, daqueles 4. Eu vou colocar aqui só um pouquinho do que seria o planejamento gerencial para vocês, tá? Estratégico, né, do operacional. Então, ó, o planejamento, o estratégico, ele vai prever a análise global. O que é esse global? É o todo da empresa, que considera as explorações que a gente vai pensar, sei lá, atual, futura. Por mais que eu esteja planejando, eu posso estar falando da colheita que eu vou ter no meu próximo mês. Ou eu posso falar na colheita que eu quero ter na próxima produção, tá? E aí, então, isso eu posso fazer a longo prazo, eu posso fazer a médio ou a curto prazo, tá? De toda forma, a gente precisa de planejamento. Vocês podem escolher qualquer uma delas. Eu vou fazer um planejamento pensando na próxima colheita. Se a gente, né, vamos dizer que vocês vão fazer de um caso do que vocês vivem já. Então, essa plantação, será que eu consigo pensar no que dá para mudar agora? Tem alguma ação, alguma estratégia que eu posso fazer que eu consiga influenciar já no que tá acontecendo? Ou eu preciso pensar em alguma coisa, seria um planejamento, uma decisão que possa melhorar minha próxima colheita. Aí isso já é pensar a longo prazo, tá? Então, aqui não vai ter diferença, vocês que vão escolher, tá bom? Se vocês querem, cadê a atividade? Esse planejamento aqui não tem um certo ou errado. Vocês vão, eu quero fazer para ação tal. Vou fazer um planejamento para diminuir os custos. Acho que diminuir os custos, ele pode ser a médio, a curto prazo ou a longo prazo? Não. Professora, você pode repetir a pergunta? Ó, vamos dar um exemplo. Digamos que vocês vão fazer um planejamento para poder diminuir o custo na produção de vocês. Isso aqui seria o quê? Um planejamento a curto, a longo, a médio prazo? A curto?
Pode ser a curto, como se for a curto, como é que eu consigo diminuir os custos a curto prazo? Eu consigo diminuir os custos a curto prazo pensando na minha próxima plantação? Não, né? Daí Tem que se ser tornaria longo. Exatamente. Então, ó, isso não tem. Vocês vão poder escolher, tá? Conforme o que vai ser melhor para mim. Eu vou fazer um planejamento pensando no agora, ou eu vou fazer um planejamento pensando para o futuro. Não tem importância, tá certo? Então, eu posso pensar em diminuir os custos em qualquer um. Sei lá, então, o meu planejamento não vai ser diminuir custos, vai ser aumentar a minha produção. Daqui que vai sair todas as execuções. Se eu aumentar a minha produção, o que eu preciso pensar em nível estratégico? O que vocês acham que precisa pensar de forma estratégica? O dono da empresa, o que o dono da fazenda precisa para aumentar a produção dele? Será que ele precisa comprar terra? Será que ele vai precisar contratar mais pessoas? O que vocês acham que tem que fazer? Ele precisa de local para plantar. Pode ser aumentar, então, a terra, né? E aí, será o nível tático consegue fazer isso? Comprar uma terra? O gerente pode comprar uma terra? Ele pode? Ah, não, ó, você quer aumentar, então Não. vou eu. É o estratégico, né? Então, vamos dizer. Eu estou dando exemplo para quando vocês forem fazer ficar mais fácil, tá? Então, o nível estratégico, então precisa comprar a terra. O tático, se o nível estratégico vai comprar a terra, o que o tático pode fazer para planejar? A mesma coisa, é para aumentar a produção, né? Se para aumentar a produção, o dono vai comprar a terra, o proprietário lá. E o que o capataz vai fazer para poder aumentar essa produção e que já tem a terra? O que ele vai fazer? O que vocês acham que ele pode fazer? Que seria da alçada dele. Se tem a terra, né, e precisa aumentar a produção, ele vai sentar, esperar, o que ele faz? Ele ia dar gente para trabalhar. pro funcionário. Ele vai precisar organizar os funcionários, não é? Organizar a mão de obra, vai precisar pensar no que precisa comprar para poder plantar. Não é o tático que vai fazer isso? Ó, o senhor comprou terra, mas agora o senhor vai precisar trazer isso aqui, ó, de semente, eu vou precisar de mais funcionário. Então, isso aqui eu estou planejando. Aí tá. O que será que... Cadê funcionamento? Tá. Beleza, então aqui eu fiz o meu nível estratégico e o meu nível tático. Quando eu compro uma terra, o que pode melhorar ou alterar para vocês assim, no ambiente externo? O que acontece em alguma coisa que eu não consigo controlar? Não tá... Independente do que eu faço, eu não tenho como modificar. Se eu comprar uma terra lá numa área que é... Como é que fala, meu pai? Que não pode... Que é a área de preservação lá, não tem? Como é que é o nome? Reserva. Uma reserva. Vamos dizer que eu fui enganado, comprei uma área numa reserva. Eu comprei aumentei minha produção e era uma reserva. Ele tem como desmatar aquela área lá para plantar, sem ter algum dano, alguma coisa? Não. Não. Ele vai ter que vender a fazenda para pagar a multa. Quase isso mesmo. Então, mas e assim, isso pode acontecer, e não é alguma coisa externa? Será que, não, então isso aqui é uma reserva, eu vou lá, vou arrumar uma documentação para não ser mais reserva. É política, é uma política, né? Então, eu não tenho como tomar decisão. Agora, vamos dizer que ele comprou essa terra aqui, vamos pensar no nível interno.
comprou essa terra aqui, a terra, sei lá, a terra não era muito produtiva. Em compensação, o valor dela estava muito baixo. O que ele vai fazer para reverter que essa terra não é produtiva, não está em condições de plantar agora? Ele consegue? Ele é Ele melhor. vai fazer uma correção de solo, né? Primeiro, uma análise. Uma análise para ver o que precisa para corrigir, não é? Então, isso ele consegue controlar, não consegue? Sim. Sim. Então, tá vendo assim, ó, vocês vão precisar pensar, conforme qual que é a ação que vocês vão fazer? O que pode ter a ocorrer no ambiente externo, que ele não tem como alterar? O que pode acontecer no ambiente interno, que ele consiga alterar? Tudo isso com exemplos, tá certo? Em cada uma dessas aqui, desses 4. E aí, da mesma forma, aí tudo aqui eu coloquei só 2 para não complicar para vocês, tá? Ou aqui, nessa coluna, vocês vão falar só sobre o nível tático e operacional. O tático, vocês vão pensar lá no capataz. O operacional é no vaqueiro, né? Vaqueiro no quem planta, tá bom? Não precisa ser exatamente de gado, não. A mesma coisa do estratégico. O estratégico é o fazendeiro, o tático é o capataz, beleza? Então, nesses 2 aqui, ó, por que eu coloquei, né, para ficar mais, o planejamento, a direção, é a liderança, quem manda, né? Então, quem que será que pode, desse planejamento, como é que eles devem conduzir essas pessoas para poder fazer com que aumente a produção? E aí, será que conforme essa liderança pode ter no ambiente externo, no ambiente interno, que pode mudar? E aí, no controle e na organização. Certo? Ficou fácil agora? Ficou mais claro para vocês? Sim. Então, pronto. Deixa eu só falar agora da eficiência e eficácia, só para vocês entenderem o termo, porque no final vocês vão dizer se isso foi eficiente ou eficaz, tá? Então, ó, a eficiência, ela é sempre pensada na minha forma produtiva, no meu recurso, porque ele é o meio que eu tenho de produzir, tá? Então, o que é o meio para poder alcançar esses resultados? Já a eficácia, ele é a finalidade da organização. Então, se eu tenho um objetivo, eu alcancei esse meu objetivo, é o fim, é o que aconteceu no final. E aí, quer ver como é que é pensar nessa forma do agropecuário? Como é que a gente pode pensar num exemplo aqui para poder, como que seria esse meio e esse fim? Ó, se a eficácia, né, ele é o meio, ele vai estar ligado com o meu processo, o que eu produzo e o que eu vendo. Se eu faço isso de uma forma correta, sei lá, eu tenho aquela semente, eu consigo plantar todas elas naquela área que estava reservada. Eu consegui ser eficaz, porque eu consegui ser eficiente, tá? Porque eu consegui colocar todas as minhas sementes naquela área destinada. Agora, como é que eu vou conseguir ser eficaz? Qual que era o meu resultado esperado? Era aumentar o meu rendimento em 30%. Só que ano passado, eu produzi esse mesmo tanto de semente nessa mesma área e eu tive um resultado X, que não era com esse aumento de 30%, né? Como que agora eu vou conseguir fazer esse mesma produção, né, nessa mesma área, com esse objetivo de aumentar 30%? Então, se eu alcançar essa finalidade, que é aumentar o meu rendimento em 30%, eu estou sendo eficaz, porque eu atingi o meu fim. E para eu atingir o meu fim, o meu meio, ele tem que, a minha produção, a forma de eu produzir naquele espaço, tem que ter sido eficiente, que eficiente é a forma que eu faço. Eficaz é o meu resultado, é o fim. O meu objetivo foi atingido? Beleza?
Complicou de novo? Eu acho quem que não tinha entendido? A Keliane. Ficou mais claro, Keliane? Maravilhoso. A Maria Eduarda, eu já o quê, Maria? Eu não entendi. Acho que eu passei batida, né? Foi aquela hora que a senhora perguntou se já tinha formado as duplas. Ah, tá. Então é isso, minha gente. Aí na próxima aula a gente vai falar sobre os meios de produção, tá? Professora, eu não entendi o que é para colocar na atividade aqui as dicas. O que eu coloco aí nesse lugar? Aqui? Mais para cima aí, ó. Depois do nome do proprietário da rural, embaixo ali. Tá. Ó, vai colocar o nome da dupla, né? A turma. Aí tá aqui, nome da propriedade rural. Pode ser real ou pode ser fictícia, tá? Não, eu não tenho uma propriedade. Vocês vão inventar um. Aí, atividade que se dedica. O que essa propriedade faz? O que ela produz? É gado? É plantação? O que ela faz? É isso que eu quero saber. Por quê? Através disso é que vocês vão ter como fazer essas 4 funções. Ah, sim, entendi. Tá bom? É isso. Eu vou colocar já agora a aula, tá? Gravada para vocês. E a tarefa, eu vou alterar só a data da tarefa, tá? Que vai ficar para a próxima quinta. Belezinha? Beleza. Obrigada, tá, gente, por hoje. Igual eu falo assim, teria até tempo para a gente passar outro conteúdo, mas eu acho que para não ficar muito confuso, a gente vai sempre um conteúdo por aula, tá bom? Ok, professora. Boa tarde para a senhora aí. Tchau, Ok. Boa tarde, amanhã. professora. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tudo. Tchau, até amanhã.